Agora, gente, vamos falar de mais uma coisa que é característica do capitalismo. Mais um atentado nos Estados Unidos, arma de fogo, grosso calibre, 10 mortos, tá? Um atirador, não vou dizer o nome do cara, mas um moleque, 18 anos, armado com uma AR-15, uma arma pesada que ele comprou legalmente, viajou até a cidade de Buffalo, nos Estados Unidos, que é uma cidade bem grande, se eu não me engano, a segunda maior cidade do estado, tá? Perdendo apenas para Nova York. Chegou lá num mercado, saiu distribuindo tiros, mais de 60 disparos, 10 mortos. 10 mortos. Tudo isso ao vivo na Twitch, depois ainda de ter deixado um manifesto. Ou seja, um crime racista que mostra a degradação absurda, né, absurda que nós temos na centralidade do capitalismo, porque é o capitalismo que produz esse tipo de coisa, porque as alegações por trás das ações desses jovens são alegações completamente desconectadas da realidade. Percebam essa foto, que é da arma do assassino. Então você tem ali a expressão nigger, né, que é racista, uma expressão racista, e o número 14, que também é em alusão a 14 palavras racistas proferidas por um líder supremacista que morreu em 2007, o David Lane, tá? Essas 14 palavras, para que vocês entendam, elas vão aparecer como 14 palavras ou simplesmente 14, como está ali na arma do assassino, elas representam uma frase que é a seguinte: devemos garantir a existência de nosso povo e um futuro para as crianças brancas, tá? Somadas, temos aí 14 palavras, essa expressão racista que vocês estão vendo simbolizadas ali na arma do assassino, tá? E o assassino, que é aquele ali que vocês estão vendo na imagem, trouxe essa simbologia nazi, né, do sol negro, que é a mesma simbologia nazi que a gente está vendo com certa frequência sendo utilizada, né, lá na guerra da Ucrânia pelos batalhões ucranianos, sobretudo pelo batalhão Azov, como esse da imagem aí, que é inclusive uma imagem compartilhada no perfil da própria OTAN, que é uma outra coisa incrível. Não se consegue tirar uma foto, tá, de soldado ucraniano lutando na guerra que não tenha um símbolo nazista. Tá? Isso é uma coisa incrível. Há poucos dias o próprio Zelensky postou uma imagem no seu Instagram de um soldado ucraniano e estava lá um símbolo nazi. É impressionante. Então, a gente tem que entender que esses ucranianos que estão sendo armados pela OTAN são majoritariamente nazistas, que estão sendo armados nessa guerra lá na Ucrânia. Assim como esse rapaz que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Ele deixou esse manifesto, né? Que é uma coisa maluca, tá? Que haveria um complô mundial para acabar com a raça branca através da miscigenação, sendo que a gente tem um mundo dominado pelos brancos, né? Então é uma completa desconexão da realidade, e pior que isso, é uma desconexão da realidade produzida pela ideologia. Então, quando o capitalismo falha e a ideologia impede as pessoas de perceber que o que falhou foi o capitalismo, e as pessoas cansadas de apostar nas promessas que o próprio capitalismo faz, elas se revoltam justamente contra aquilo que o capitalismo impõe estruturalmente como grupo minoritário. E é aí que emerge a ideologia fascista. Então esses jovens, não só jovens, mas esses jovens que estão nesses chãs, que estão nessas bolhas neonazi, que estão cheias dessas simbologias nazistas, acabam ideologizados, corrompidos, desconectados da realidade, porque não conseguem entender que o problema são as relações capitalistas de produção que tiram as oportunidades dos jovens, e aí
cometem esses crimes bárbaros. Por isso explode o racismo, por isso explodem as guerras, por isso explodem as lideranças nazi no mundo inteiro. Isso é a cara do capitalismo tardio. Os Estados Unidos é o lugar do mundo onde mais acontecem esse tipo de assassinato em massa. Né? Os mass shootings, né, que eles chamam. Isso aí é mensal, é semanal quase nos Estados Unidos. Pesquisem, esse ano não foi o primeiro, é o mais impactante até então, mas longe de ser o primeiro. Porque isso, você junta um acesso brutal a armas, jovens ideologizados, essa arma, imagina você comprar um jovem de 18 anos, tendo acesso a uma AR-15, tá? Um fuzil automático, de grande poder de destruição, o cara vai lá com 18 anos, compra uma porcaria dessas, tem acesso a essa arma legalmente comprada, ao mesmo tempo que ele está frequentando chãs neonazi. Por isso que essas coisas acontecem com tanta frequência. Porque é um lugar que está virando um hospício. E tudo isso é produzido pelo capitalismo. Então a gente tem que começar a dar nome aos bois. Isso não aconteceria sem a ideologia que é necessária para a manutenção do capitalismo. Veja, a ideologia ela não é uma peça acessória, minha gente. Sem a ideologia, o jovem ia entender que ele não tem espaço no mercado de trabalho porque o capitalismo não dá conta mais de produzir postos de trabalho qualificados para garantir uma mínima mobilidade social para que o jovem possa ascender na vida e ter um pouco de perspectiva. Sem a ideologia, o jovem vai perceber que o problema é o capitalismo. Então a ideologia ela tem que mascarar todos esses problemas para que esse jovem acredite que o problema é um complô mundial que quer acabar com a raça branca. A gente não pode perder esse horizonte de disputar esse entendimento, porque é isso que está acontecendo. É um fenômeno global. O neonazismo é um fenômeno global e o capitalismo está passando pano para isso. A gente está vendo o Biden flertar com uma nova guerra mundial, sabendo que quem está defendendo a Ucrânia é um exército majoritariamente dominado por células nazistas. Porque se eles não são maioria numérica, eles são maioria em termos de influência ideológica dentro desse processo que está acontecendo lá. Então, quer dizer, a gente está mais uma vez fazendo de conta que não tem um perigo nazi. Estamos armando essa gente porque está combatendo o nosso inimigo. E talvez seja bom para a nossa economia criar uma nova guerra, explodir de novo a Europa, para que os Estados Unidos se ratifique como potência mundial, uma vez que, quem sabe, possa estar sendo questionado pela China, que vem chegando aí com um mercado interno de 1 bilhão e 600 milhões de chineses, que é impossível dos Estados Unidos contornar e vencer. Estão entendendo? O capitalismo precisa do nazismo. Os liberais precisam, é a válvula de escape. E o que produz o nazista é a ideologia liberal que esconde os verdadeiros problemas. As contradições insuperáveis do capitalismo, de um capitalismo tardio, que não consegue mais sobreviver a não ser de bolhas, porque não consegue mais realizar capital na quantidade suficiente para se manter minimamente estável. Por isso as crises são cada vez mais próximas umas das outras, cada vez mais potentes e cada vez mais dependem de bolhas financeiras para que o capital fictício sustente a porcaria toda funcionando. E aí agora eles estão percebendo que esse capital fictício não dá mais conta de sustentar a realização, então estão dispostos a produzir uma guerra de proporções globais para que aí no esforço de guerra se realize capital no montante suficiente para botar de novo o capitalismo nos eixos. Enquanto isso, usam como bucha de canhão o jovem desesperado com falta de perspectiva, que por causa da ideologia liberal não entende que o problema é o capital. E aí acha que o problema é o judeu, que o problema é o negro, que o problema é o gay, que o problema são as mulheres, que o problema são os imigrantes. Sempre o problema é outro. O problema nunca é a porcaria do capitalismo que, onde encosta, destrói. Produz guerra. Eu acabei de dizer hoje, gente, olha o que está acontecendo na Palestina há décadas. Nós estamos vendo um regime de apartheid, um genocídio, altamente financiado pelo Ocidente, e tipo assim, são os palestinos que estão morrendo, gente,
Também já faz tanto tempo, né? Daqui a pouco eles vão desaparecer. Pelo menos dali vão. Saca? E nada, não choca nada. Agora, se o mesmo Ocidente quer produzir uma comoção, quer produzir, é interessante para o capital, uma comoção, aí se bota um holofote. Ah, coitado dos ucranianos, né? Olha só, atacados pelo Putin malvadão. O Putin pode até ser um malvadão, assim como acontece esse tipo de invasão no Oriente Médio, né? Há décadas e tudo certo, ninguém se comove com nada. A questão toda é qual o interesse que está por trás. E é ridículo o nível, né, que nós aqui temos de vira-latice. Nós somos totalmente subordinados a 2 ou 3 agências internacionais de notícia que pautam a nossa mídia de massa e que refletem a voz da nossa burguesia. Uma burguesia que, também já falei aqui 1 milhão de vezes, que é mais que o nosso mercado interno se exploda, né? Uma vez que eles tratam o Brasil como uma colônia e querem manter o Brasil nessa situação de... Eu disse essa semana lá no Twitter, o Brasil na realidade nunca deixou de ser colônia. Às vezes a exploração externa é um pouquinho menor, às vezes é um pouquinho maior. Mas nós somos uma colônia. E para sermos colônia até então, tá, contamos com o empenho da nossa classe dominante em manter essa situação assim. Porque ela lucra com isso.